tem gente que está dizendo que não está conseguindo entrar. Não sei quem é. Bom, gente, então, vamos continuar nossas aulas, né? Então, hoje a gente vai ver o gênero, tá, de uma outra forma, tá? O gênero e o número. Eu disse para vocês que eu ia passar o gênero e o número de uma outra forma, né? Aqui vocês vão ver de acordo com o Normélio Zanotto, tá? Então, nós vamos ver através de umas formas, de um esquema que ele faz. É bem interessante, tá? Então, olha só, primeiro vamos ver o gênero. O primeiro esquema que ele faz, ele vai colocar raiz mais desinência de gênero, ok? Então, aqui nós temos, ó, isso é tudo de acordo com ele, tá? Então, cantor, como faz o gênero cantora? Coloca só a desinência de gênero. Juiz, juíza, acrescenta a desinência de gênero. Freguês, freguesa, acrescenta a desinência de gênero. Peru, perua, acrescenta a desinência de gênero. Espanhol, espanhola, acrescenta a desinência de gênero. Tá? Esse é o primeiro Professor, esquema. Oi? só um instante. A senhora não vai corrigir a prova? Não. A prova de você já corrigiu no É sistema. porque, assim, professora, gerou muita dúvida, porque depois que a senhora corrigiu a prova, houveram muitas disparidades nas respostas, e aí a gente queria que a senhora, pelo menos, disponibilizasse o gabarito das questões para a gente comparar novamente, sabe? Porque gerou muita disparidade, a gente ficou meio confuso, a gente queria pedir que a senhora enviasse o gabarito das. Uma pessoa pediu, eu já vi a prova dela, já mandei a resposta para ela. Tá? Para Agora quem? vocês fazem prova e querem gabarito. Prova não tem gabarito. Quando é concurso, sim. Eu coloquei todas as informações nas caixinhas ao lado. Vocês não leram, não? Sim, professor, eu li, é que eu pensava Sim. que a senhora ia esclarecer as dúvidas, porque mesmo com as suas considerações ainda houveram muitas disparidades e muitas dúvidas. É por isso que eu. Ainda houve. Pois é, ainda houve. Isso. Tá? Pois é, então se a senhora pudesse, se a senhora puder e quiser, Tá bom, então depois eu vou ver para mandar para vocês. Tá? pois é, pois é. Muito obrigado. A quem Agora, você período lhe agradece, tá? agora deixa eu falar aqui. Ah, na prova, o que aconteceu? A primeira questão era para vocês identificar e classificar as unidades formais da língua nas palavras abaixo, nas palavras da frase, né, abaixo. Para não ter muito problema, eu até destaquei as palavras. O que vocês têm que fazer? Dividir as palavras, entendeu? Dividir os elementos mórficos de cada palavra e depois classificar cada um, entendeu? Classificar cada um, se era uma forma livre, se era uma forma dependente. A forma livre são divididas em quantas formas? Presas, entendeu? Então, era isso que era para fazer. A segunda questão era para dar o conceito de morfema, morfe, alomorfe e alomorfia. Tem um monte de gente que colocou um monte de coisa, né, fez da sua cabeça, colocou palavras que não tem nada a ver, tá? Tá? Colocou morfes compostos, morfes não sei o que, não tem nada disso, tá? Principalmente no morfema.
Então, vocês tinham lá, que eu dei para vocês o texto, que tinha uns 3 conceitos, eu acho, de morfema, e vocês poderiam pegar um ou poderiam dizer, né, de uma outra forma, mas não dizer de uma forma que ficasse fora, tá? Do que o teórico diz. Morfe, a mesma coisa, morfe, alomorfia e alomorfe também. Teve até um que botou morfe e alomorfia, eu acho, não sei se foi alomorfia ou morfe, a mesma resposta, a mesma coisa, tá? A terceira questão. Aqui também, identifique e classifique as palavras, os morfemas das palavras na frase abaixo. Era para você pegar cada palavra, eu separei as palavras também, para não ter dúvida. As palavras da frase todinha eu botei separada, e cada palavra você tinha que dividir nas formas que pode ser, dos morfemas que podem ser divididos, e depois classificar cada um. Tem muita gente que não fez, tem muita gente que classificou só o último, só, tá? Então, ficou complicado. E nós fizemos esse exercício, nós tivemos a aula, nós fizemos exercício, tá? E a quarta era para classificar os morfemas das palavras abaixo, e ainda coloquei ao lado. Algumas palavras classificam só o morfema em negrito, né? Então, tinha 2 palavras que não estavam em negrito, que era a letra A e a letra C, tá? Então, poucas pessoas acertaram. Colocaram um monte de coisa aí, foram dividir tudinho, e nós vimos os tipos de morfemas, né? Por exemplo, a letra A, almoçar e almoço. Aí, por isso que tinha as 2 palavras, que era para você comparar uma com a outra, que aí você, só assim você poderia saber. Então, o que que houve para almoço? Houve uma subtração. Então, o morfema subtrativo. Bolso, nós vimos tantos bolsos, várias palavras com alternância, né? E muitas pessoas colocaram errado. Crueldade, era só para classificar o sufixo, entendeu? Então, era morfema derivacional. Tambaqui, nós vimos várias palavras que são, como é que diz? Que não, que a palavra toda é raiz, né? Ou seja, as palavras atemáticas e temáticas. Sabe que as palavras atemáticas elas não são divisíveis. Teve um monte de gente que dividiu tambaqui. Tambaqui é uma palavra que ela é indivisível, ela é toda raiz. Então seria morfema lesical. E muita gente colocou um monte de coisa. Poemeto era para classificar só o sufixo. Também morfema derivacional. Então não tinha nada de difícil. Claro que não foram todos, mas muitas pessoas não prestaram atenção. Aí também não prestaram atenção nos exercícios que a gente fez, né? E aí fica complicado, tá? Professora, com licença, tem gente querendo entrar na chamada. Ah, tá bom. Não, pois é, professora, eu falei porque, como eu lhe disse, nós comparamos as provas e houve algumas disparidades nas correções. Foi por isso que eu me manifestei, mas tudo bem, né? Já passou, a nota já foi lançada e é isso, lutemos. Não, professora, mas é muito isso mesmo que o Ele está falando. Se a senhora puder disponibilizar o gabarito, a gente vai poder corrigir e ver no que nós erramos, entendeu? Porque é complicado a gente comparar as provas e ver assim, poxa, tá quase idêntica a diferença da nota, nossa, não tem. A gente quer uma explicação em relação a isso, entendeu? Não, não é em questão de como a senhora pediu a prova, mas em relação à correção dela. Assim, você não compare, não, porque uma pessoa disse uma coisa, outra pessoa disse outra e acha que está parecido, que está igual e não está. Tá? Mas isso a gente está se tratando que nós vimos, entendeu? A correção, comparamos, não é um questão de que a gente está achando,
Mas a gente viu ali a correção, as nossas provas, entendeu? A correção a gente queria um gabarito da sua parte. Prova não sabe, tu já pediu gabarito de prova de professores? Não tem gabarito. Prova é prova. E cada uma é individual. Pois é, professora. Coisa, Tá? Ter entendeu? gabarito, mas os professores, pelo menos nas provas que nós fizemos, os professores fizeram as correções das provas, entendeu? É por isso que a gente pediu para que se desse, a senhora Fiz a fizesse. correção da prova. Tá? Não, mas a correção com toda a turma. Mas já que a senhora não pode, já que não dá Eu para vou, eu vou. Eu sei que tem uma pessoa aí que reclamou, que me ameaçou, que vai à reitoria, que vai fazer processo. Eu sei, eu estou esperando, entendeu? Eu estou esperando. Talvez vocês tenham sido movidos, mas que vocês, ou pelo menos a maior parte, não prestou atenção nas aulas. Talvez não tenha lido nem o texto, porque quando eu corrigi aqui, tem gente que não leu nem os textos. Que a gente percebe que não leu. Entendeu? Eu sei disso. Tá? A gente percebe nas respostas. É claro que tem muitos que fizeram direitinho, fizeram bonitinho, fizeram corretamente. Tanto que tem gente que tirou 8.8, 8.1, 7.9, 7 não sei o quê, e 8 não sei o quê, várias, né? Agora, houve algumas pessoas que fizeram muito ruim, tá? Ó, tem uma pessoa, na primeira prova não conseguiu tirar 5, na segunda também não, tá? Tirou menos ainda, é sinal que não leu, não prestou atenção nas aulas e não leu, ok? Aí é bem complicado isso. Professora, com licença, vai ter a V3 ou é prova final já? O que é a V3? A terceira avaliação. Sim, eu só faço 3 avaliações, tá? Ah, sim, ok. Então, as notas, elas não estão ruins. Agora tem umas 5 pessoas aqui, né, que estão com nota 5, 5 ponto não sei o quê, né? 5.5, 5.8. E tem apenas uma, duas, três. Tem 3 pessoas, 4, que tiraram menos de 5. Tá? Teve uma pessoa que não fez nada na prova. Então tá difícil. Tá difícil. Tá? Então, vocês têm aí para corrigir, vocês têm os textos todinhos, vocês têm todas as informações. Tá? Então, é bem complicado. Todos vocês sabem que eu já falei para vocês dos autores que a gente está estudando. A vogal temática final do sufixo, né? A vogal na final do sufixo é vogal temática. Aí muita gente não separou. Não separou. Tá? Então, é bem complicado. Ok. Bom, então, de acordo com o Zanotto, o outro esquema, o esquema 2, é raiz menos vogal temática. Ou fica aparecendo aqui um monte de propaganda que eu não sei tirar a toda hora. Ó. Aí, raiz menos vogal temática, mas desinência de gênero. Tá? Vocês estão ouvindo? Oi? Sim, professora. Ah, tá, porque saiu aqui. Então, raiz menos vogal temática, mas desinência de gênero.
Aí tem a explicação aqui, raiz menos vogal temática, mais desinência de gênero. Tá? Então aqui tem exemplo de algumas palavras que se encaixam nesse esquema, né? Pato, olha aqui. Aí para formar o gênero pato, tá aqui raiz, aí perde a vogal temática e acrescenta a desinência de gênero. Pato, pato, assim mesmo, é gato, gata. Veja que a gente tem gente para entrar. A Isabela já entrou, já é a segunda vez. Tá? Então, pato, pata, então, do masculino para o feminino, pede só a vogal temática e acrescenta a desinência de gênero, né? Assim, gato, mesma coisa, menos a vogal temática, só a raiz mais desinência de gênero. Aluno, a mesma coisa. Para formar o gênero, a raiz é menos a vogal temática, mais a desinência do gênero. Assim mesmo acontece em mestre, mestra, nosso, nossa, famoso, famosa, este, esta, ele, ela. Em alguns nomes, ocorre concomitantemente a flexão, uma alternância vocálica submorfêmica. Tá? Então, de o, tá? Para o, ou de e para é. Ok? Então, aqui, ó, sogro, sogra. Aí aqui você tem a forma. Sogro, sogra, poço, poço, nova, então você tem a raiz, igual a mesmo esquema 2. A raiz, menos a vogal temática, olha aqui, sogro, aqui para formar sogra. A raiz aqui, menos a vogal temática, tá? Mais a desinência de gênero, a, e mais a alternância. Por quê? Porque houve uma mudança, né, na vogal do radical, que no feminino era fechada, quando passa para o feminino ela se torna aberta. Tá? Então aqui, ó, sogro, aí sogra, ok? A mesma coisa acontece. Poço, olha, poça, tá? Novo, nova. Aí é a mesma fórmula que raiz menos vogal temática mais desinência de gênero. Só que nessas palavras acontece também a alternância vocálica, tá? E aí a mesminha só acrescenta a alternância vocálica. Então, ele, ó, ela, este, esta, aquele, aquela, tá? Então, o que alterou daqui? O mesmo esquema. A única coisa que foi acrescentado foi a alternância vocálica. Isso em algumas palavras. Faz o gênero da mesma forma, só que acrescenta a alternância vocálica. Ok? Esquema 3. Então, o esquema, de acordo com o Zanotto, é raiz menos vogal temática, mais alternância. Aí, quem quiser botar alternância vocálica, né? De E para E, mais ditongação, tá? Ditongação de E para E, mais a desinência de gênero, ok? Então, aqui tem a explicação. Raiz menos vogal temática, mais alternância vocálica, mais ditongação, mais desinência de gênero, ok? Então, aqui você tem europeu. Aí eu fiz aqui, ó, de europeu, pedindo para vocês entenderem e entender as outras palavras. Aqui, europeu, menos a vogal temática. Fica europeu, tá? Aí, mais a alternância, olha aqui. De é fechado para é aberto. Mais a ditongação, tá? Que acrescenta uma semivogal. Europeia. Acrescentou. Aí, quando acrescentou essa semivogal, aí forma aqui ditongo, ok? E mais, ó, a desinência de gênero. Então, ficou europeia.
Então, essa fórmula que os alunos estabeleceram é porque você percebe o que aconteceu com as palavras, as mudanças, no caso aqui, como a gente está vendo o gênero, o que aconteceu para formar o gênero. Não foi só aquilo que a gramática tradicional coloca, né, que ela não dá uma explicação. Então, igual europeu, também acontece com Galileu, Galileia, plebeu, plebeia, ateu, ateia, pigmeu, pigmeia, caldeu, caldeia, filisteu, filisteia, tá? Então, acontece a mesma coisa, do mesmo jeito, ok? Então, a raiz menos a vogal temática, mais a alternância vocálica de E fechado para E aberto, né? Aí depois, acréscimo de uma semivogal, tá? Que vai formar aqui quando acrescenta, aqui ele não colocou, mas aí acrescenta a forma de tongo, tá? De tongo ele. E depois a desinência de gênero, tá? Esquema 4. Raiz menos vogal temática, mais alternância de E para I, mais desinência de gênero, ok? Então, aqui temos aqui judeu, né? Judeu, judia, sandeu, sandia. Aqui temos aqui, ó, um exemplo, judeu. É judeu, aí menos é a vogal temática, que é o, tá? Mais a alternância de E para I, aqui do radical, ó, de E para I, tá? Mais a desinência de gênero, ok? Certo? O outro esquema, raiz menos vogal temática, mais alternância de E ou A para O, mais a desinência de gênero, ok? Então, aqui nós temos os exemplos de Ilhéu, Ilhoa, Tabaréu, Tabaroa, Capial, Capioa. Então, aqui nós temos de Ilhéu. Ilhéu é aqui raiz, ó, menos a vogal temática, tá? Mais a alternância de E, olha aqui, de E para ou. E mais a desinência de gênero, que deu Ilhoa, ok? Alguns nomes em ão fazem o feminino de acordo com esse esquema, mas com o acréscimo da desnasalização, tá? Então, aqui nós temos, olha, leão, leoa, hortelã, hortelã, ermitão, ermitoa. Então, aqui nós temos, aqui eu não botei, né? Não sei se vai dar. Deixa eu ver se eu consigo. Então, nós temos aí, ó. Leão, né? Aí, leão. Aqui, leão. Raiz, menos a vogal temática, né? Então, colocamos 5. Aí, leão. Aí, a raiz mais a fica o quê? Leão, né? Tá? Raiz menos a vogal temática. E aí, mais o quê? Mais a alternância, tá? A alternância de... Cadê? Só que esses daqui, a alternância vai ser de A para O. Que tá bem aqui, olha. A para O. Então, vai mudar. Lê. Tá? Então, aqui, olha aqui, houve alternância. Aqui era a vogal do radical, era A, que era nasalizada, que eu botei aqui, depois passa para O. Ok?
Aí mais o quê? Mais a desinência de gênero, tá? Então, fica assim. Então, passou, né? Tem todos esses processos aqui para chegar aqui. Ah, esqueci, não botei completo. Para chegar. Então, esses nomes aqui, que terminam em ão, eles têm o mesmo esquema daqui, e aí acrescenta o que? Só a desnasalização. Olha. Que aqui, na vogal do radical de leão, essa vogal era nasalizada. E quando passa para o feminino, ela perde a nasalização. Ok? Só isso. Vocês estão entendendo? O esquema 6. Raiz menos vogal temática, mais alternância de A para O, mais consoante nasal, mais desnasalização, mais desinência de gênero. Okay? Aqui dentro tem a explicação todinha. Tá? Então, solteirão, solteirona, valentão, valentona, chorão, chorona. Tá? Então, vamos fazer aqui solteirão. Né? O que tem? Raiz menos a vogal temática. Então, tem solteirão. Aí mais o que? A alternância, né? De A para O. Né? Então, vai ter só alternância for solteirão. Né? Aí, olha aqui. Aí, a desnasalização já está aqui, ó, de A para O. E aí, a consoante nasal. Qual é a consoante nasal? O E. Consoante nasal. Aí, mais o quê? Mais a desinência de gênero. Solteirona. Ok? Só para vocês terem aqui um exemplo. Tá? Então, do mesmo jeito, faz o gênero valentão, valentona, chorão, chorona e outras palavras. Tá? O esquema 7. O esquema 7. Raiz menos vogal temática, mais sufixo derivacional. Tá? Aqui o Normélio ele não vai retirar a vogal ato na final do sufixo, tá? Ele vai considerar como a gramática tradicional considera, né, com o sufixo como um todo. Tá? Então, ele não vai colocar. Então, aqui nós temos galo, galinha, olha aí, raiz, menos a vogal temática e acrescentou o sufixo derivacional, inho, que aqui é inha. Ele não coloca como desinência de gênero nem nada, tá? Ele considera o sufixo todo. Então, papa, menos a vogal temática, ó, e acrescenta-se o sufixo derivacional. Tá? Conde, menos a vogal temática, mais o sufixo derivacional essa. Charno, menos a vogal temática, mais o sufixo isa. Poeta, menos a vogal temática, no caso A, mais o sufixo derivacional isa também. Tá? A profeta, profetiza, duque, duquesa,
herói, heroína, a mesma coisa, funciona da mesma forma, tá? O esquema outro, raiz mais sufixo derivacional, tá? Então, aqui nós temos cons, olha aí, a raiz é todinha, o nome é temático, né? E acrescenta só o sufixo derivacional. O nome ele considera todinho, então ele não separa a vogal ata no final, ok? Espero que a gente vai entrar. Então, aqui, aí nós temos cônsul, nome atemático, aí aqui é a raiz e mais o sufixo derivacional isa, tá? Quizá, a mesma coisa. A raiz mais o sufixo derivacional ina. Frio, raiz mais o sufixo derivacional esa. Senegal, raiz mais o sufixo derivacional esa. Então, senegalesa, ok? Aí tem mais gente para entrar aqui. O outro, esquema 9. Raiz menos sufixo derivacional mais sufixo derivacional. E vai haver a troca de um sufixo por outro, tá? Então, aqui ator, atriz, né? Tira o sufixo o e põe o sufixo is, ok? Imperador, a mesma coisa para imperatriz. Tira o sufixo o e coloca o sufixo é tris, tá? Troca tudinho aqui. Aqui já tem alguma coisa a mais. Aí o sufixo do e troca, né? O sufixo do e troca por sufixo 3. Embaixador, embaixatriz, a mesma coisa. Troca o sufixo do e coloca o sufixo 3. O outro esquema, raiz menos vogal temática. Aquele do morfema que a gente viu, subtrativo. Então, réu, forma feminino, só com a raiz menos a vogal temática. Assim mesmo, mal, má, só perde a vogal temática. Irmão, irmã, só perde a vogal temática. Órfão, órfã, também, só perde a vogal temática. Tá? Vocês estão entendendo? Hein? Sim, professora. Sim. Em relação ao número, tá? O primeiro esquema do Normélio em relação ao número é raiz mais desinência de número, tá? Então, aqui nós temos a raiz, guri, acrescenta a desinência de número, guris. A mesma coisa acontece com peru, perus. Acrescenta só a desinência de número. Você, vocês. Ó. Barco, barcos. Tá? Só que esse esquema aqui vai ter alguma coisa diferente, tá? Porque aqui, esses nomes aqui são matemáticos, tá? E esses daqui são temáticos, tá? Ele colocou junto, mas eles funcionam diferente. Deixa eu colocar aqui, nessas outras palavras aqui. Então, vai ficar raiz. Menos vogal temática. E a
aí mais a desinência de número. A única coisa que aumentou. Por quê? Porque aqui, esses nomes aqui, olha, eles são nomes atemáticos. Você vê, guri, peru, são nomes atemáticos. Eles não têm vogal temática, aquela vogal átono final para formar o tema. Eles já são, a raiz já é o próprio tema. Mas aqui em barco não. Barco, pente, nosso, nossos, alunos, alunas, ou no caso de alunas, ele já tem aqui uma desinência de gênero, tá? É porque ele colocou tudo de acordo com como estava no singular, todas, né? No singular, por isso, tá? Um outro esquema, raiz mais vogal temática mais desinência de número. Aqui, né? Essas palavras, basicamente, no singular, são palavras atemáticas, né? Quando passa para o plural, elas passam a ser temáticas. E mar, singular temático. E plural, vai haver um retorno dessa vogal temática, tá? Que se perdeu em algum momento. E aí há o retorno da vogal temática e mais a desinência de número, ok? E aí no singular é uma palavra temática, mas no plural ela é uma palavra temática, porque precisou, para formar o plural, precisou do retorno da vogal temática. Tá? Porque você lembra que no latim é mare, né? Mare, dore, tá? Então, aí outras, luce, male, e várias outras. Deixa eu ver aqui que a gente vai entrar. Boa tarde, professora. O atraso lá no médico. Tá bom. Então, aqui raiz mais vogal temática, mais desinência de número. Então, raiz, né, tá aqui, mais a vogal temática, mais a desinência de número. Aí, dor, raiz, ó, mais a vogal temática, mais desinência de número. Ser, raiz, mais vogal temática, mais desinência de número. É réis, raiz, ó, mais a vogal temática, mais desinência de número. Luz, raiz, luz, mais vogal temática, mais desinência de número. Juiz, raiz, ó, mais vogal temática, mais desinência de número. Assim mesmo, mal, raiz, mal, mais a vogal temática, mais desinência de número. Cônsul, raiz, né, mais a vogal temática, mais desinência de número. Ok? Então, nessas palavras atemáticas, houve a necessidade do retorno da vogal temática que se perdeu em algum momento na passagem do latim para o português, ela desapareceu, mas aí, quando vai formar o plural, ela reaparece, ok? Outro esquema, raiz menos vogal temática, mais semivogal temática, mais desinência de número, tá? Então, aqui nós temos um exemplo aí de casal, casais. Então, deixa eu colocar aqui. Para vocês entenderem. Tá grandão. Casal. Né? Aí eu tenho raiz, né? Menos a consoante do radical. Menos a consoante do radical. Aí fica casa. Aí mais o quê? Semivogal temática, né? Uma semivogal temática, geralmente I, né? Aí então fica casai.
Aí mais a desinência de número. S, né? Assim como casal, forma também pastéis, faróis, azuis, animais, ok? Então, tá colocando isso só para vocês verificarem, porque o Normelio coloca bem explicativo e a gente entende como se formou o gênero e o número através desses esquemas que ele fez, ok? Aí outro esquema, raiz menos consoante do radical, mais vogal temática, mais troca da posição da vogal temática com a semivogal do radical, mais ditongação, mais desinência de número, ok? Então vamos ver aqui. Então, útil, né? O que diz o esquema? Raiz menos a consoante do radical. Então, útil. Né? Aí o que mais? Mais a vogal temática. Né? Vogal temática vai depender aqui, geralmente é. Mas a vogal temática. Então fica. Também volta a vogal temática, né? No latim era utile. Né? Uti. Aí agora o que vai acontecer? Colocou a vogal temática, né? O que vai acontecer? Vai acontecer a troca da posição da vogal temática com a semivogal do radical. Então nós vamos mudar de posição. Mudou de posição aqui, tá? E mais o que? Quando ela acrescenta a semivogal, né, ou a vogal temática, a forma de tongo. Muda de posição, forma de tongo, ei, tá? Aí aqui já tem o chamado de tongação. Aí mais a desinência de número. Fica úteis, ok? Assim mesmo, nesse mesmo jeito, forma o número ágil, ágeis, débil, débeis, fácil, fácil, ok? O quinto, raiz menos consoante do radical, mais desinência de número. Então, aqui, para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Então, de funil, para formar o número. Então, raiz. Né? Raiz menos a consoante do radical. Fica funil, né? Aí, o que mais? Mais a desinência de número. Né? Então, olha aqui. Funil. Né? Porque sumiu daqui. Aí, funil. Raiz menos a consoante
mais a desinência de número. Pronto, tá? Então, é assim que forma o número dessas palavras. De funil, fuzil, perfil, estudantil e outras, né? Tá? O outro esquema, raiz, mais troca da vogal temática, mais desinência de número. Tá? Vou botar bem aqui. Aqui, raiz, qual seria a raiz de cão? Né? Aí, olha aí, raiz menos a vogal temática. Ó, aqui, ó, menos a vogal temática. Tá? Aí só que pegou a vogal temática e trocou, na verdade. Oh, desculpa. Raiz. Raiz. Mas agora a troca da vogal temática. Qual é a vogal temática? Era O, passa para E. Aí fica mãe, né? Aí mais o quê? Mais a desinência de número. Aí do mesmo jeito forma alemão, alemães, capitão, capitães. Ok? Pão, pães, do mesmo jeito. Tá? Ok? Se não estiver entendendo, diz. Aí o outro esquema 7, tem raiz mais troca da vogal do radical, mais troca da vogal temática, mais desinência de número. Então, aqui nós temos aqui solteirões, solteirão, solteirões, botão, botões, espião, espiões, limão, limões. Tá? Então, vamos pegar aqui. Então, raiz, tá? Raiz de solteirão. Solteirão, né? É a raiz. Aí aqui, a troca da vogal temática. Tá? Troca da vogal do radical. Qual é a vogal do radical? É essa daqui, tá aqui o radical. Troca a vogal do radical. Tá? De um para um. Troca da vogal do radical. Ok? Agora, troca. Nasalização. Aí então, a raiz, olha aqui, raiz, tá? Aí mais a troca da vogal do radical, de um para um, tá? E aí tem a vogal temática aqui. Aí troca da vogal temática. Pega aqui, ó, super um, e agora troca da vogal temática. Aqui no singular era O, mas quando passa para plural, ela vai em E, tá? Troca da vogal temática. Aí mais o que? A desinência de número. Pronto, solteirões, apresentou a desinência de número.
Então, no mesmo esquema, nós temos botão, botões, espião, espiões, limão, limões, ok? Então, esses são os esquemas que eu trouxe para vocês hoje. Ninguém quer perguntar nada, né? E aí tá todo mundo calado. E então, não sei se vocês entenderam. Então, é difícil. Professora, eu peguei o bonde andando, então vou ler, né? Mas. Então não tenho nenhuma pergunta, porque eu tô meio Tá assim. certo. Ok. Ok. Então, se não tem, então nós vamos terminar a aula de hoje aqui. Porque essas aulas pela internet não tem muita interação, né? Aí as pessoas ficam caladas, algumas ficam dormindo, né? Outras deixam só Professora, o celular chamada? ligado. É, tem turma que eu tenho que chamar um monte de gente que fica, que some. É bem complicado. Oi? A chamada a senhora vai fazer? É o quê? Não entendi nada. Acho que ele perguntou da chamada. Ah, se eu já fiz a chamada? É? Ruim Ele estava agora. perguntando se eu queria fazer. Ah, ficou ruim aqui. Os que eu coloquei aqui, se tiver alguém que eu não coloquei, avisa, tá? Então, que estão presentes? Aline, Amanda, Ana Beatriz, Ana Lara, Ana Ruth, Camila, Clara Beatriz, Daniel, Débora, Euler, Francilene, Gabriela, Gustavo, Isabela, Gésia, José Messias, Juliana, deixa eu ver aqui, parece que eu pulei aqui, vou voltar aqui de novo, Euler, Francilene, Gabriela, Gustavo, Isabela, Gésia, José Messias, Juliana Amazonas. Aí, Letícia Costa, Lígia, Presente. Luciana Vasconcelos, Marco Antônio, Maria Eduarda Moraes, Maria Eduarda Pantoja, Marjorie, Natasha, Sayonara, Sebastião, Stephanie, Vinícius e Yasmin. Presente. Tá? Tem alguém que não está aí que eu não botei? Gente, então, até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos ver os processos de formação de palavras, tá? Então, até a próxima aula. Bom final de semana para vocês, tá? Leiam, gente, o texto